Fala galera, beleza? Gutinho aqui. Então, esses dias eu tava aqui pensando sobre umas coisas, lendo sobre outras, enfim. E cheguei a algumas conclusões e eu falei, por que não fazer um vídeo sobre esse tema, né? Todo mundo passa por isso. E aí queria trazer essa reflexão breve pra gente aqui sobre o tema plantar no secreto. É o nome mais criativo que eu consegui achar. Eu queria ler pra gente um versículo, alguns versículos na verdade, né? Que está escrito lá em Gálatas 6, do versículo 7 ao 9. E eu vou ler na versão NVT, beleza? Fala assim, ó. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Ela não está muito diferente das traduções da NVI não, mas eu gostei de todas as traduções que eu li aqui, essa que eu mais gostei. O que Paulo está falando aqui aos Gálatas? Ele está falando assim, ó, gente, de Deus não se zomba. Você não vai plantar a laranja e colher maçã. Não existe isso. Então, se você satisfazer as naturezas da sua carne, satisfazer a sua natureza humana, você vai colher morte, você vai colher ruína. Mas se você viver para agradar o Espírito, se você plantar no terreno do Espírito, você vai colher vida eterna. Aí ele fala, o versículo 9 é a chave, ele fala, portanto, não nos cansemos. Quer dizer que é cansativo às vezes, de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Agora, pensa comigo nesse versículo, dentro do secreto. Muita gente aplica esse versículo até mesmo no que diz respeito a finanças, né? Tipo assim, semeadura, colheita e tal. Mas esse não é o caso aqui. Eu queria que a gente trouxesse pro lado do secreto. Você também já passou por um tempo em que você entra pro secreto, abre sua Bíblia e não sente Deus falando com você? Não é frustrante, velho? Você abre sua Bíblia, tudo bem que ele tá falando, você abriu a Bíblia, já é a palavra de Deus, mas às vezes estava querendo uma resposta um pouco mais precisa, algo um pouco mais pessoal ali, e você não conseguiu encontrar nada. Aí amanhã você tenta de novo, aí depois de amanhã você tenta de novo. Aí quando você vai ver, você já tá desanimando de entrar no secreto, porque você nunca obtém resposta, você não vê resposta das suas orações, parece que Deus não me escuta. Aí fica aquele negócio maçante, aqui tá escrito cansativo, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes se torna um pouco cansativo. Mas é legal porque a gente pensar o seguinte: poucas vezes, ou quase nunca, para não falar nunca, eu vou trabalhar com quase nunca, a gente semeia e colhe imediatamente. Não, na própria lavoura mesmo. Não existe isso. Você semeia e existe uma estação de colheita. Existe uma estação de plantio, mas também existe uma estação de colheita. Então Paulo está falando aqui para eles não desistirem de continuar semeando no terreno do Espírito, porque ao seu tempo, no momento certo, nós teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Ela é condicional. Então às vezes é maçante ficar no secreto, às vezes você não está sentindo nada, você não sente a presença de Deus, parece que Ele não te responde, parece que, sabe, fica aquele negócio tão macro, sabe? Parece que nunca vem pro micro, assim. Mas fato é que ele fala que ao seu tempo certo, se não desistirmos, colheremos. E eu tenho isso pra mim, sabe? Tipo assim, a gente tem que ter nossos momentos de devocional e a gente tem que ser perseverante nisso. Porque uma hora a gente vai colher a respeito dessas coisas. Eu gosto de um versículo que Jesus fala sobre o Espírito Santo lá em João 14, 26. Vamos construir comigo isso aqui. Sobre continuar semeando no secreto, que ao seu tempo certo nós colheremos. Vamos lá, João 14, 26 diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Presta atenção comigo. Das funções do Espírito Santo é nos ensinar todas as coisas e nos lembrar daquilo que Jesus nos disse. Aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós como penhor, e ele está aqui dentro, ele mora aqui, a terceira pessoa da Trindade mora dentro de nós. E é ele o responsável por nos lembrar daquilo que Jesus nos disse. Então você tem que dar a matéria-prima para ele trabalhar. O semear no secreto é dar a matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar em nós. Quanto mais
nós temos das Sagradas Letras, nós temos mais da Bíblia, quanto mais vida de oração, quanto mais leitura da palavra nós tivermos, mais o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que Jesus já nos disse. E as palavras de Jesus são vida e vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então presta atenção comigo. Se você dá matéria-prima para ele, ele te lembra do que Jesus já te disse. Aí eu vou entrar aqui num testemunho pessoal. Certa vez eu estava saindo de um lugar e eu estava passando em cima de uma avenida que tem aqui em BH, bem importante, a avenida que conecta até o aeroporto. E em cima dela eu estava passando a pé e tinha que passar por cima de uma passarela. E já era devia ser umas 10 horas da noite, eu estava subindo na passarela, de repente eu me deparei com uma multidão, assim, uma torcida organizada de um time aqui de BH bastante violento. E eu tava sozinho, tava vindo aquela multidão, eu falei, vixe, agora lascou, o que eu faço? Falei, não, mas Jesus é comigo, aleluia, vamos passar aí, eu tenho que passar, como é que eu vou fazer? E na hora que eu tava indo assim, aí o Espírito Santo me lembrou daquilo que a palavra diz. E ele me lembrou do versículo, até separei ele aqui para falar certinho, tá lá em Provérbios 22, versículo 3, que diz assim, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Eu falei, que perna, pra que te quero? Dei meia volta e saí quebrando. Então assim, porque eu li a palavra, porque eu decorei essa palavra, o Espírito Santo me lembrou daquilo que Jesus disse. Jesus é a palavra, sacou? Então, se não desistirmos, se eu tivesse desistido de ficar no secreto, aprendendo as Escrituras, lendo as Escrituras, como que eu ia colher a bênção do livramento naquele momento? Não estou falando que Deus não podia me dar, não. Mas é muito melhor você passar por algumas coisas com entendimento. Então, no tempo eu semeei, e no tempo da colheita eu colhi o livramento. Porque eu fui obediente às Escrituras. Em Salmo 119, versículo 105, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus vai iluminar o meu caminho, a palavra de Deus vai iluminar os meus pés. A palavra de Deus ela tem que ir na frente. Porque nós não sabemos o que nos aguarda, nós não sabemos o caminho. A presença de Deus, a palavra de Deus, ela tem que ir no caminho. Inclusive, quando Deus foi estava guiando o povo para a nova terra, né? Tirando o povo do deserto e levando para a nova terra, o que aconteceu? Ele mandou os sacerdotes levitas carregarem a arca da aliança, que representava a presença de Deus, irem na frente. Eles carregavam a presença de Deus, eles iam na frente. E ele falava assim, o resto do povo se mantém a 900 metros atrás da arca da aliança. Por quê? Porque a presença de Deus tem que ir na frente. Vocês não sabem esse caminho. E estando a presença de Deus na frente de vocês, vocês poderão saber qual o caminho seguir. Então, quer saber qual o caminho você deve seguir? Quer saber quais as bênçãos que você pode colher no futuro? Você precisa ter constância e perseverança, né? No lugar secreto. Você tem que abrir sua Bíblia e ler ali seus 5, 6, sei lá quantos capítulos você lê por dia, mesmo não sentindo nada, até porque o justo viverá pela fé, não é pelo que sentimos. A fé é uma certeza, ela é uma convicção. Então, viver pelo que a gente sente é coisa de menino. A gente precisa crescer espiritualmente com relação a isso, porque isso é coisa de menino. É menino que... O homem, ele sabe, e a pessoa madura, né, o homem, a mulher madura, ele sabe que ele tem que fazer o negócio, ele tem a obrigação, ele não está sentindo vontade de estudar, ele não está sentindo vontade de ler, de ir para academia, ele não está sentindo vontade de lavar uma vasilha, mas ele sabe que tem que fazer, é a obrigação dele. Agora, um menino adolescente, ele faz quando ele quer. Ele não tem esse senso de responsabilidade. E nós que temos essa... Nós somos os responsáveis por sabotar os nossos caminhos ou prosperar os nossos caminhos. Em Josué, capítulo 1, Deus dá uma ordem para Josué. Ele fala assim, ó, medita nessa lei dia e noite, fala dessa lei dia e noite, pratica essa lei dia e noite, não tema, seja forte e corajoso. Então, eu estou resumindo aqui, né? Não estou falando na ordem. Então, se fará próspero os seus caminhos. Então, quem tem a responsabilidade de prosperar os nossos caminhos? É Deus. Deus já deu a palavra para que a gente mesmo faça do nosso caminho próspero. Se nós gravarmos essas palavras, meditar nessas palavras, falarmos dessas palavras dia e noite, se nós mantivermos o nosso tempo no secreto e não desistirmos, ao seu tempo colheremos as bênçãos. Ou seja, nós é que prosperamos o nosso caminho
mediante a perseverança na palavra de Deus. E aqui eu estou trazendo dentro de um contexto de secreto. Então você precisa, assim como eu, dar matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar em nós. Dar memória. Trabalhar na sua memória. Para ele trabalhar na sua memória. Te trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Então muitas vezes você vai saber qual é a direção de Deus porque ele já disse. Porque está escrito. Então a gente precisa. Tudo bem que em alguns momentos ou outros a gente vai precisar de uma resposta muito mais específica. Eu não estou falando que Deus não vai dar. Mas no mais, meus irmãos, ele já deixou a palavra justamente para ser o nosso caminho, para ser o caminho mesmo, a verdade que vai nos guiar até um lugar próximo, um lugar de vida. Então, o meu recado para mim e para você hoje é esse: não desista do seu lugar secreto. Você pode não estar sentindo Deus, você pode estar cantando e não estar sentindo Deus, orando e não tem resposta de oração, você lê Bíblia e não vê nada daquilo se aplicando à sua vida pessoal no momento, as frustrações, as dores que você está passando. Mas se você não desistir, no tempo certo você vai colher os frutos de perseverar ali, sabe? E como eu colhi na passarela e não sofri nenhum dano, porque eu fui prudente, né? Não fui ingênuo, não segui em frente e não sofri as consequências. Então esse é um exemplo, de centenas, nem sei te falar, centenas de vezes que eu colhi os frutos, né? Nessa área assim, de livramento, porque eu obedeci ao Senhor, sabe? Então, às vezes a gente precisa perseverar mais nesse lugar secreto a fim de colher ao seu tempo os frutos da obediência, os frutos de praticar ali esse tempo com Deus. É isso, meus irmãos, eu espero que tenha edificado vocês. Não desista do seu secreto, tá bom? Não desista do seu secreto, leia a palavra, leia as escrituras, porque você vai receber a direção que Deus tem para sua vida. Você vai entender o que Ele está falando com você, tá bom? Que Jesus te abençoe e te guarde. Beijo, queijo. Valeu!